Olá, estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como eu costumo brincar aqui, eu cheguei no primeiro dia, disseram que eu não podia falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque o podcast é atemporal, então eu já inverti, falei, vamos falar tudo, é bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, eu aí me permito dar uma boa madrugada, porque eu ouço podcast quando eu corro às 5 da manhã, a hora que eu gosto de ouvir, então eu também me contemplo e contemplo quem faz a mesma coisa, né? Hoje estou aqui com dois amigos, acima de tudo, pessoas que eu conheço há muito tempo, admiro, excelentes profissionais. Primeiro aqui, Alessandro Acaiaba de Toledo, advogado, atua no setor de saúde há, não precisamos nem falar quanto tempo, né? Mas uns 25 anos, pelo menos que eu sei, que eu lembro, assim, foi tanto executivo na área, como advogado, enfim, atuando e tal, e também exerce cargos em associações, né, na ANAB, que é a Associação Nacional das Administradoras de Benefício, né, então, de benefícios, e aqui o Vinícius também, Zuarg de Simone, grande amigo, sócio de escritório, já foi diretor do PROCON, também atuou em outras agências e entidades do poder público, carreira longa também, não precisamos falar, né, Vinícius? Então, estamos aqui hoje para falar de planos de saúde. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bem, eu agradeço imensamente aqui, é uma honra estar aqui na ASP, agradecer ao Leonardo Furtado, que tem exercido aqui um papel de diretor jurídico brilhante, né, com esse cenário do podcast, proporcionando aos advogados paulistas e de todo o país, né, de forma geral, informações tão relevantes em diversas áreas, setores, que conversam aí com o judiciário. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, muito feliz em estar aqui, que honra. O Leonardo é um amigo de longa data, a gente já tinha conversado, né? Já estava marcado para que a gente fizesse esse podcast papo, faz um tempo, aí, né? A agenda foi a agenda sempre difícil de casar, mas a gente chega lá, né? A honra de falar que está aqui, dividir aqui o trabalho com o Dr. Alessandro, prazer em estar aqui contigo. Vamos falar um pouco aqui, vamos discutir um pouco, vamos ver o que a gente... Vamos falar desse mercado de saúde, planos de saúde, judicialização, enfim. Tema que importa a todos, né? Aqui temos nosso foco jurídico, mas acho que, acima de tudo, é uma questão social preponderante numa sociedade que a população está envelhecendo, então é um problema latente que tende a ficar cada vez mais marcante na nossa sociedade, né? E acho que a gente vive um momento de... que a gente vem andando com uma judicialização muito grande, tanto com planos de saúde, quanto questão de fornecimento de documentos, de medicamentos, né? Então a gente tem todo esse âmbito de discussão na sociedade, no legislativo, no judiciário, e às vezes me parece que a gente tem uma questão, até como a sociedade mostra, meio que polarizada, né? A gente vilanizando alguns, colocando o outro como super hipossuficientes, e parece que a gente vê pouca racionalidade no debate, né? Então eu queria abrir um pouco, começar talvez com o Alessandro, para poder nos passar um pouco de panorama do tamanho dessa encrenca toda, seja do mercado e quanto da encrenca, que é quanto que a gente está falando de processo, de problema, etc. Você podia dar um overview para a gente disso aí? Claro, primeiro é um mercado, né? Primeiro é um produto, antes de mais nada, que cai muito no gosto da população brasileira. Eu costumo dizer que só não tem plano de saúde hoje quem não tem, eventualmente, condições financeiras para tê-lo, né? Nós temos, infelizmente, aí um quarto aproximadamente da população que tem um plano de saúde privado, são aproximadamente mais de 52 milhões de pessoas hoje. Nós tivemos aí um crescimento bem interessante, principalmente durante e pós-pandemia. Eu acho que o consumidor ele percebeu a necessidade, diante de uma série de deficiências na ocasião do SUS, muito embora tenha cumprido ali o seu papel durante a pandemia, mas a questão de falta de leitos, a questão de medicamentos e outras coisas mais, fizeram com que o consumidor se conscientizasse mais da necessidade de ter para si e para sua família um plano de saúde. Então, nós tivemos um crescimento bem interessante em relação a isso. Os planos de saúde no país, eles se dividem em 3 categorias de tipos de contratação, né? A primeira, que é individual ou familiar, que é aquele onde qualquer portador de CPF, digamos assim, pode contratar diretamente com a operadora de saúde. E vale dizer que é um plano hoje muito escasso no mercado, porque lá atrás, principalmente quando a ANS passou então a definir os reajustes individuais em patamares
que as operadoras entendiam que não eram suficientes para recompor os prejuízos. Muitas operadoras, ou quase a sua grande maioria aí, deixaram de comercializar os planos individuais. Até uma dúvida, comercializa ainda? Comercializa. Tá, Tem bastante medicinas de grupo, por exemplo, algumas que comercializam, principalmente nos interiores dos estados, no Nordeste, no Norte do país, existem bastante planos individuais, mas comparativamente aos planos coletivos, e aí eu divido eles em planos coletivos por adesão, que são aqueles planos oferecidos a associações de classes profissionais, como advogados, médicos, dentistas, advogados e estudantes, né? A pessoa precisa estar vinculada a uma entidade de classe dessa para poder ter direito ao plano coletivo por adesão. E os planos empresariais, né, que eles acabam ocupando aí a grande maioria dos planos de saúde. São 44 bilhões de planos coletivos, entre planos por adesão e planos empresariais, e desse 38 milhões aproximadamente de planos coletivos empresariais. E o empresarial é aquele que é oferecido para o empregado e o empregador, né, o sócio da empresa ou o empregado, para poder adquirir o plano. E nós tivemos, em dado momento, aí, a possibilidade de ter uma subcategoria de plano coletivo empresarial, que muitos chamam de pequena e média empresa, e que, na verdade, acabou também se transferindo para o microempreendedor individual. Embora, na minha opinião, e isso inclusive a própria ANS acabou, de certa forma, consentindo, o microempreendedor individual ele não é uma pessoa jurídica propriamente dita, né? Ele utiliza, mistura, né? Obviamente, de mecanismos ali, como nota fiscal, para sair da marginalidade. Eu acho que foi uma ideia muito, muito interessante do governo federal de oferecer esse tipo de inscrição para um profissional, né, para sair ele da marginalidade. Geralmente são profissionais autônomos, né, que acabam utilizando disso. Mas ele agora pode também contratar o plano de saúde coletivo empresarial, né? E aí é para ele e para sua família. Então é um número muito pequeno de pessoas ali, 1, 2, 3, 4 pessoas que acabam tendo acesso a esse plano. Então houve um crescimento exponencial, especialmente dos planos coletivos empresariais. É interessante, né, essa questão do individual, né? Isso eu até vi um pouco, tem gerado discussão na justiça. Não sei se até você já viu algumas questões relacionadas ao enquadramento, né? Porque às vezes gera um debate, se tangencia, até porque aí que eu acho que entra um ponto nessa situação que a gente coloca, que o tema precisa ser tratado de um jeito mais sério. É aquela história, o cidadão entra num plano desse que tem seus benefícios, mas aí ele quer discutir que ele quer ter o aumento não por sinistralidade, e sim pela ANS, né? Eu não sei se você já se deparou com isso aí, você pode comentar alguma coisa e mostra talvez um pouco de falta de boa-fé que existe às vezes nas discussões, né? Como o doutor Alessandro pontuou bem, é um mercado bastante complexo, eu diria, em termos jurídicos, bastante complexo. Nós, advogados que trabalhamos um pouco o tema, sabemos a dificuldade que se tem diante das inúmeras alterações que tivemos. Quer dizer, tivemos a Lei 9656 e toda a discussão que se teve com relação a ela, o problema regulatório que existe, a forte discussão que existe acerca do papel da ANS, né, que muitas vezes não acaba regulando o mercado e acaba criando um problema muito grande, que é não entrantes, né, que a gente estava conversando um pouco aqui. Nós temos 52 milhões, 52 milhões, né? 52 milhões. Imagina o seguinte, eu lembro que em certo momento eu vi o estudo de bancarização no Brasil e o esforço que existia por parte dos bancos de ter o maior número possível de pessoas bancarizadas. Quer dizer, o segmento bancário buscando a bancarização. Mesmo existiu na telefonia. Na saúde privada, os entraves são tamanhos e são de todas as ordens. De fraude, problema regulatório, problema de falta, problema econômico das pessoas, que até o doutor Alessandro trouxe, né, melhorou um pouco pós-pandemia, até por razões sanitárias, as pessoas estão mais doentes, mas nós não conseguimos, de fato, colocar esse produto para o maior número de pessoas e, de certa forma, até tirar a pressão um pouco do SUS, porque a todo momento a gente fica com essa queda de braço SUS e saúde suplementar. Cobrar da saúde suplementar, enfim. Então eu queria fazer essa abordagem inicial, mas não deixar de responder sua pergunta até... Sim, essa é uma discussão que se tem. Eu acho que isso, o PME, né, que é como é normalmente chamado, o falso coletivo, foi uma ideia até certo ponto interessante, porque fez com que pessoas que até então não tinham condição de entrar passassem a ter acesso a isso.
e barateando, né? A promessa de muitos, assim, a ideia foi de que isso viria a baratear, e de fato barateou, mas ao mesmo tempo impôs problemas para aqueles entrantes. Porque, veja, se você pega um PME que tem 3 pessoas, um marido, mulher e um filho, e uma daquelas pessoas tem um problema oncológico muito grave, e o contrato muitas vezes prevê um ano, estoura. É isso. Então, quer dizer, em termos atuariais, isso é um problema. Quer dizer, seria melhor se ele tivesse diluído junto com planos coletivos, com outras vidas, porque a natureza, né, a gênese do seguro é você diluir risco, para que ninguém enfrente sozinho um problema, que é o que acaba acontecendo. Então, são problemas, e existem diversas situações, diversas decisões, muitas decisões, inclusive entendendo que os PMEs podem ser entendidos como individuais, e aí passaria a ser... Que eu vejo essa tese, e isso me pega um pouco, que isso me lembra até aquelas hipóteses de plano no trabalhista, né? Que a pessoa super sofisticada opta pela pessoa jurídica, dá a quitação e depois vai entrar com a ação trabalhista. São essas questões de boa-fé que acho que sempre precisam estar na base da relação, e aí entram essas questões que a gente fala de fraude, etc., que é um problema que o sistema sofre. Não tem como dizer que, infelizmente, as pessoas precisavam ter a consciência que isso impacta o custo de todos, né? Enfim, você ganha ali num racha de recibo mas isso vai voltar. Isso vai voltar. Mas, enfim, dentro desse cenário todo, que acho que o Vinícius tocou num ponto, que é essa dificuldade para novos entrantes, né? E dessa expansão, que se busca uma expansão, mas às vezes, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade regulatória. Como é que você vê essa possível evolução do mercado, que é um mercado difícil, né? Que a gente entende. Acho que também outro mito aí, vamos dizer, outra lenda urbana que existe, que quando a gente, não sou especialista, mas quando a gente passa a olhar um pouco, o mercado ele é lucrativo para meia dúzia. O grosso do mercado, quantas operadoras a gente viu quebrar? É um negócio difícil, né? Com a judicialização. Como que você vê essa chance dessa ampliação de base, novos entrantes? Por onde você acha que essa coisa vai caminhar? Eu queria, antes de mais nada, chamar a atenção do ponto que foi tocado aqui, em relação ao produto de pequena e média empresa, né? Que é o empresarial ali para MEI, né? Para microempreendedor individual. Já toquei na questão sobre a sua natureza jurídica e tudo mais, já foi uma situação já sacramentada pela ANS, o plano está aí na prateleira para ser comercializado, mas eu chamo a atenção em relação para quem contrata este plano, primeiro que você tem aí a necessidade de ter pelo menos 6 meses de inscrição como microempreendedor individual. E a ANS fez isso justamente para evitar uma fraude, ou seja, aquele que, enfim, não tem condição de contratar uma adesão individual ou mesmo não está empregado, ele pode contratar, então, o contrato pela inscrição de microempreendedor individual. Então, tem essa carência aí de 6 meses para que ele esteja inscrito para poder contratar. Mas, o que eu chamo a atenção, a gente tem assistido com muita frequência, é que as pessoas acabam, de alguma forma, se documentando rapidamente para poder ter acesso a esses planos, que, como foi dito, ele acaba sendo mais em conta no primeiro momento. E eu chamo a atenção porque a inscrição como microempreendedor individual não foi feita para contratar plano de saúde. Ela tem outras finalidades que não essa, obviamente. E quando é utilizado isso para essa finalidade, quem é o microempreendedor individual, ele tem uma série de obrigações perante a Receita Federal, obrigações fiscais, cumprimento de uma série de regras para que seja mantida a sua inscrição ativa nessa condição. E quando ele não faz, ele tem uma série de implicações fiscais e jurídicas em relação a isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da elegibilidade nos planos coletivos, né? Então, toda vez que você contrata um plano coletivo, seja ele por adesão, como aqui disse, precisa demonstrar o vínculo com a entidade de classe profissional e estudantil, ou no empresarial, ser sócio ou funcionário de uma empresa, ou microempreendedor individual, se você perde esse vínculo no meio do caminho, você acaba perdendo o plano de saúde. Ou seja, então, anualmente, as operadoras de saúde têm por obrigação fazer uma checagem, saber se aquele MEI está ativo na Receita Federal ou não. Se isso não acontecer, existem 2 situações. A primeira delas é ele ser notificado pela operadora para que seja regularizada a sua situação. Caso contrário, ele pode ter o seu contrato rescindido. E, se nada for feito, é possível, eventualmente, que esse contrato, numa fiscalização da ANS, isso seja transformado num plano individual, né, por inobservância das regras e requisitos de elegibilidade.
Mas a grande questão que se finda nessa situação é o fato da questão desse preço que foi colocado. Foi, por exemplo, a pessoa que tem ali 1, 2, 3 vidas e uma delas tem uma sinistralidade, um sinistro muito alto, vale aqui dizer que contratos até 29, 30 vidas, a operadora obrigatoriamente tem que fazer o que nós chamamos de agrupamento, ou seja, juntar todos esses contratos em uma única apuração de cálculo atuarial para que seja aplicado, então, o seu reajuste. Mas, quando isso acontece, nós temos uma média aí, não chegou a casa de 2 dígitos esse ano, o reajuste do plano individual, e os planos coletivos acabaram tendo aí em torno de 15% a 20%, às vezes até 25% de reajuste. Então, o reajuste acaba vindo, né, mais adiante aí, então aquele preço inicialmente contratado pode ser que ele seja modificado e majorado mais adiante. Então, essa é uma situação aí que tem que estar atenta em relação a isso. Com relação ao mercado, a ANS tem, como eu disse aí, então, a tipificação desses 3 tipos de contratação. Recentemente, no final do ano passado, nós tivemos aí o que nós chamamos de sandbox regulatório. O que é? É uma modalidade da ANS para que ela possa fazer uma espécie de experimento de um novo produto a ser lançado no mercado. E aí nós sabemos que hoje nós temos aí os cartões de desconto, né, os cartões pré-pago, que você paga ali ou pelo um preço diferenciado com desconto diretamente ao prestador, isso cobre apenas consultas e exames de baixa complexidade, ou você tem ali um cartão pré-pago que dá direito ali a algum serviço. E aí há um reclame muito grande, e eu entendo com toda a razão, das operadoras de saúde em buscar oferecer para o consumidor uma alternativa que não seja aquela que englobe, obviamente, todos os produtos, todas as coberturas assistenciais que são obrigatórias, né? Você tem o rol de assistência de saúde da ANS, que define ali milhares de procedimentos que são obrigatórios no plano de saúde, mas num produto como este, você teria direito tão somente a consultas e exames num preço muito menor. A grande questão é que, de um lado, há um reclame de que como é que o consumidor vai contratar um plano e não tem minimamente, por exemplo, que ele descobre que ele tem uma doença muito grave, Claro, ele precisa fazer um exame de alta complexidade, ou ele precisa fazer uma cirurgia, e aí o que acontece? Ele volta para o Sistema Único de Saúde, né? Então, aquilo que os planos de saúde estavam, de alguma forma, desafogando o SUS, acaba com este tipo de produto, realimentando, reaquecendo os atendimentos, melhor dizendo, aí, com relação ao Sistema Único de Saúde. Então, é uma preocupação. Esse sandbox regulatório inicial, ele foi, eu diria, apresentado de uma maneira muito célere, né? Não respeitando ali, provavelmente, todos os prazos necessários para que toda a população, a sociedade, entidades possam ali criticar ele da maneira correta. Então, ele foi anulado e foi feita uma nova consulta pública, né? Para que seja, mais uma vez, avaliada essa questão e dê sequência a ela. Então, com a expectativa de que a gente possa, agora no futuro próximo, eventualmente ter um novo tipo de produto disponibilizado no mercado. Isso aqui é interessante, acho que precisa ser por aí, né? Acho que tem a gente precisa vir com novidades, porque a gente está com essa transição de gerações aqui, né? Que demanda mais gente. E aí até te pergunto, você passou lá, quando você já tem um bom tempo que você estava no Procon, né? E você passou pelo Procon, que aí acho que você estava mais olhando a ponta, né, do consumo, olhando essa situação do lado do consumo. Você acha que cortando de lá para hoje, assim, como que você vê essa, fora a parte do crescimento, você já apontou uma questão de problema regulatório, como é que você acha que andou esse mercado, essa transição de lá para cá, e aí casando um pouco com essas novas ideias de que podem vir aí para ser uma, não digo uma solução, mas pelo menos uma mitigação, né, nesse problema? Eu vejo o seguinte, o doutor Alessandro tocou num ponto aqui interessante. Eu acho que o primeiro movimento que o setor fez, nesse inteirinho, né, eu tive lá no Procon nos idos dos anos 2000 e pouco, é uma tentativa de sair um pouco da regulação. Então, 2 aspectos que acho que sempre foram um problema para o setor é justamente a possibilidade de rescindir os contratos. Mudou muito a jurisprudência. Os coletivos até então havia uma compreensão de maneira geral, principalmente aqui no TJ São Paulo, de que os coletivos não poderiam ser rompidos. Foi se modificando. Hoje já se entende que é possível, sim, se romper um contrato coletivo empresarial, desde que certas circunstâncias sejam respeitadas. Por exemplo, sei lá, você tem 10, 15 vidas que estão lá, elas não sejam deixadas à deriva, mas respeitado algumas circunstâncias, você pode rescindir. Então, esse primeiro aspecto foi
houve uma busca de ter um modelo contratual, podemos assim dizer, mais flexível de saída, porque até então a visão que se tinha era que não poderia se romper esses contratos. Eu estou falando aqui dos coletivos, não estou falando dos individuais. Então, quer dizer, há uma migração do setor para ir para um modelo mais aberto contratualmente. E o segundo, óbvio, é a questão do preço, né? Porque fugir um pouco da fixação de preço da ANS que fixa os individuais. Tanto o Alessandro, eu sei que ele tem os números muito mais posicionados que eu, mas certamente eu sei que há uns 20 anos, aproximadamente isso, era 75% do mercado era de individuais e 25% coletivo, mais ou menos uma coisa, e hoje o que acontece é que isso mudou. Hoje nós temos talvez 20%, 25% dos planos individuais, ou seja, com menor regulação. Não, bem menos. Bem menos, né? Bem menos. Menos? Quanto bem temos? menos. Você tem aí, desculpa imagina! lhe interromper aqui, mas você tem 52 milhões de pessoas, 44 milhões em planos coletivos e a diferença em planos individuais. E dos planos coletivos você tem 38 milhões, um pouco mais aproximadamente, em empresarial e quase 6 milhões em adesão. Então, quer dizer, temos aí, dá quanto isso mais ou menos percentual? De 12%? Por aí. 12%. 12%. E é interessante, o empresarial é o dominante, né? Foi o que eu disse, né? E nós também, é bom lembrar que a venda de produtos empresariais tem muito a ver com a relação de emprego, de trabalho, né? Nós estamos no índice de empregabilidade aí, talvez historicamente aí um dos, embora não ideal, mas dos melhores dos últimos tempos. Então, por quê? Porque o empregador ele tem ali como uma função oferecer o plano de saúde para o seu beneficiário. Aliás, isso aí, na verdade, vem lá desde a Revolução Industrial, né? Porque quando você tinha aqui o crescimento urbano nos grandes centros e você precisava atrair pessoas do campo, o coletivo começou justamente por isso. Você tinha ali um atrativo, digamos assim, para o empregado, que é a oferta do plano de assistência de saúde para ele e para sua família. Então, ele acabava vindo trabalhar aqui na região metropolitana, tendo direito a isso, que, de alguma forma, até hoje em dia, você tem essa questão da fidelização atrelada justamente a esse chamariz, que é você trazer o plano de saúde para ele e para o seu grupo familiar. Mas eu acho assim, mas sobretudo, então, na questão em termos de mercado, essa foi assim uma modificação bem drástica, assim, o mercado mudou. Mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto aqui. Eu acho que nós estamos na casa dos advogados, né? Quer dizer, o fato é que problemas nós temos diversos. Temos problemas de aumento de preço, temos problema a população está envelhecida, a meu ver, temos problemas regulatórios, temos problemas de falta de densidade, tem poucas empresas que cuidam, poderíamos ser muito mais. Temos dificuldades naturais em termos de saúde, medicina hoje anda muito mais rápida. Há sempre muita discussão, a ANS diminuiu um pouco o tempo, né? Era 2 anos para olhar seu rol, agora diminuiu para 6 meses, quer dizer, nós temos problemas que sempre foram discutidos, que a medicina anda mais rápido e às vezes a parte regulatória no Brasil está sempre a reboque disso. Tem problemas diversos. Mas isso tem exigido, e é curioso isso, tem exigido tanto dos advogados, dos operadores de direito, seja ele, quando ele estiver em favor do consumidor, ou da empresa, ou da MEI, da pequena empresa, ou de uma empresa, porque às vezes as empresas, os estipulantes também têm problema. Exatamente, às vezes você vê muito isso, né? Você tem muita discussão, às vezes saída de contrato, multas que são colocadas para as empresas, então, quer dizer, o estipulante... Às vezes você tem essa dupla, né? Porque eu já até passei por isso, por conta de um empregado que cria um litígio e consegue uma cobertura de uma questão altamente complexa, ela desestabiliza totalmente o plano coletivo e aí você tem que litigar no coletivo. É uma loucura, né? No fim, é litígio em cima de litígio, né? Então, isso tem exigido, Leonardo, dos operadores, e agora mais ainda, né? Com a decisão dessa semana, né? Ou da semana passada? Semana passada, né? A decisão do STF, que justamente, ou seja, criou aqueles critérios, que são critérios que vão exigir do advogado, se ele estiver em favor do consumidor, muito mais, porque agora o ônus da prova ficou deslocado para ele, tem requisitos que muitas vezes ele vai ter que demonstrar que, se não tiver no rol taxativo, ele vai ter que justificar as 5 questões que são cumulativas, né? Então, eu vejo assim, no mercado da advocacia e para os operadores do direito que gostam do tema, claro que assim, o tema está fantástico em termos de mercado, realmente o Brasil precisa melhorar mesmo. Nós precisamos ter uma
mais qualidade em termos de saúde. Né? Precisamos ter mais planos de saúde chegando nas pessoas, desafogando o SUS, como eu já disse, porque isso realmente é um problema. Agora, para isso, temos que mexer na questão regulatória. Veja, tem países que o rol é taxativo. A Inglaterra, por exemplo, o rol é taxativo e não se mexe nisso, e se convive muito bem com isso. Então, não é uma questão de só o rol taxativo resolve o problema. Nós temos também aqui, tem a Constituição, tem o CDC, que às vezes tem o direito à saúde, às vezes que são aspectos que dificultam essa interpretação e às vezes abrem essa interpretação de qual é o rol taxativo. Então, eu acho que nem o céu nem o inferno. Você definir só o rol taxativo e simplesmente também deixar a deriva, nós tivemos aí no pós-pandemia a questão lá do autismo também, que gerou uma comoção, independentemente de qual que é o pano de fundo jurídico, mas gerou um problema, gerou toda uma revisão. E aí a gente anda, primeiro vem a decisão do STF, depois vem o Legislativo, rapidamente solta a Lei 14. No fim, tudo assodado. E depois né? assodado. Fim... Quer dizer, nós temos um problema de segurança jurídica no setor hoje. Ninguém sabe o que vai acontecer. Isso até eu queria pegar esse gancho, Alessandro, porque eu acho que justamente aproveitando que você tem, como o Vinícius já mostrou, já pontuou, você tem muito número, né? E dados. Justamente isso, a gente nota que como tem como você falou, né, para o advogado parece que tá bom porque tem um mercado jurídico, mas na verdade a gente sempre nota o seguinte: quando tem muita ação, a gente tem uma disfunção no sistema, que é o que você estava falando. E aí é que eu queria ver que você desse um pouco esse panorama do tamanho da encrenca jurídica que a gente tem hoje nesse lado, e a gente daí tentar descascar um pouco esse problema e olhar ele de uma forma um pouco mais objetiva. Pois é, o Dr. Vinícius tocou num ponto aqui que eu acho que ele é talvez o ponto central, diria assim, da questão da judicialização no nosso país hoje, que é a questão do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Primeiro, o que é esse rol? Esse rol ele é estabelecido com todos os medicamentos, procedimentos, eventos, tudo aquilo que há de cobertura assistencial obrigatória da ANS. Por muito tempo, esse rol foi admitido como um rol taxativo, mas não havia uma definição expressa sobre a sua natureza jurídica. A ANS, em 2001, então, editou uma resolução normativa considerando o rol como taxativo, ou seja, quem contrata um plano de saúde, ele tem minimamente direito obrigatório àqueles procedimentos e eventos em saúde. É possível que a operadora possa estabelecer algum outro procedimento adicional? Sim, mas ela precisa contratar com o consumidor. A partir disso, começou a ter uma série de discussões no judiciário, se ele é taxativo ou exemplificativo, e com várias decisões dissípares, né, divergentes em relação a essa questão. O assunto foi parar no Superior Tribunal de Justiça, e aí foi, em 2022, teve um julgamento que estabeleceu o rol como taxativo, porém, com alguns requisitos e exceções para que, além daquilo que estava previsto no rol, também pudesse ser dado como cobertura assistencial. Como estávamos em vésperas de eleições, um senador do Rio de Janeiro, que foi nosso craque da Copa do Mundo de 1994, ele então levou o assunto, até por uma questão e uma experiência própria de vida dele e da família, levou o assunto para o Congresso Nacional e em questões de 2 ou 3 meses foi votado em regime de urgência e o rol passou a ser exemplificativo, desde que também cumprida algumas exceções. Só que essas exceções eram exceções muito subjetivas e abertas. Então, o que aconteceu? A partir dali, você contrata um plano de saúde e qual é a cobertura assistencial? Aquela que você tiver necessidade, bastando que um médico ateste que você precisa daquele medicamento, daquele evento em saúde, procedimento e assim por diante. E eu faço aqui um parêntese, eu acho que todo e qualquer mercado, e nós estamos tratando aqui da saúde suplementar, uma operadora de saúde ela precisa ter minimamente uma previsibilidade, né, orçamentária, uma previsibilidade de uma segurança jurídica para poder oferecer o seu produto e ter capacidade e condições ao longo do tempo de poder manter a utilização daquela rede que foi oferecida com qualidade. E com isso abriu-se um leque muito interessante e passou a ter uma judicialização exponencial no Brasil. Houve um crescimento muito grande, né? As despesas judiciais, por exemplo, em relação a isso, elas quadriplicaram de 2021 até 2024, os dados. 21 né? para De 1 bilhão para 4 bilhões de Nossa. reais. Sempre lembrando que essas despesas judiciais, elas acabam voltando para o cálculo também
atuarial para fins de composição do reajuste. Então, alguém vai pagar essa conta em algum momento. Mas voltando ao tema aqui, com isso, a Unidas, né, que são a entidade representativa das operadoras de autogestão, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e depois de um período de apuração, análise, instrução e tudo mais, semana passada nós tivemos, então, esse julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconsiderou essa situação e adotou uma postura de ser um rol taxativo. E aí, de uma maneira bastante objetiva, ele trouxe aqui 3 ou 4 situações e requisitos para que agora, e a partir de então, 5, eu vou até, se me permite, ler aqui, vou importante. Pô, meu, que eu acho muito importante. Aqui não é chamado oral, né? Pode ler. Exatamente, que essa decisão, então, tem que ter, ele é taxativo, ou seja, o que prevalece é o rol da ANS, mas ele pode ter caráter de exceção? Pode. Se cumulativamente, quer dizer, não é um ou outro, negativa administrativa de fornecimento, ou seja, a operadora de saúde precisava ter negado o fornecimento daquele evento, procedimento ou medicamento. Ilegalidade ou mora da Conitec na análise da incorporação. A Conitec é o órgão que, na verdade, avalia para o governo federal, para o SUS, para o Ministério da Saúde, quais são os medicamentos, procedimentos serão incorporados ao Sistema Único de Saúde e que, lembrando que toda vez que isso acontece, 60 dias depois, obrigatoriamente, a ANS deve também incluir esse procedimento aprovado pela Conitec também para os planos de saúde. Você tem também aqui a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, ou seja, esse procedimento de medicamento, se caso esteja disponível no SUS, ele também não pode ser concedido aqui no privado. Eficácia e segurança comprovados por evidências científicas de alto nível, e aqui eu faço uma ressalva, né, porque, de novo, deixou-se o que são efetivamente evidências científicas de alto nível. Quer dizer, com quem que a gente vai buscar isso aí? Mas, como ele é cumulativo, é subjetivo, mas isso está previsto aqui. E, por fim, a imprescindibilidade clínica mediante laudo fundamentado e incapacidade financeira de custeio, ou seja, esse procedimento ele é indispensável para aquele consumidor e tem que avaliar a questão de custeio. Então, penso eu que a gente nunca tem um mundo ideal. Aliás, o presidente do STF, o Barroso, esteve recentemente aí no Roda Viva, foi abordado sobre essa questão e ele mesmo disse que foi uma das decisões mais difíceis da vida dele, né? E ali, quando abordado, a jornalista disse que ele deu uma decisão contrária aos consumidores. E ele estava explicando justamente que não, que, na verdade, ele estava protegendo todo o sistema que, no fim do dia, são os consumidores. E nós devemos lembrar que são sempre em caráteres de exceção que surgem essas questões de pedidos de medicamentos, de alto custo e assim por diante. E nós estamos até batendo um papo sobre isso, ou seja, quando você tem algum tipo de medicamento, por exemplo, Zolgensma, que é para atrofia muscular cerebral, você necessita da aplicação desse medicamento numa criança, ele custa a dose R$7 milhões. Só que tem critérios da Conitec que estabelece que até 6 meses de idade tem que ser disponibilizado esse medicamento. E nós temos aí várias ações judiciais que exigem que esse medicamento seja aplicado pós isso. E toda vez que isso ocorre e sai fora de uma questão regulatória, contratual, legal, você tem um desequilíbrio econômico-financeiro da operadora de saúde. Eu peguei uma situação onde a operadora não faturava esse valor por ano, certo? Aliás, das 670 operadoras de saúde, nós tivemos 2.000 no Brasil. Hoje nós temos um pouco mais de 600 com contratos ativos de beneficiários. Mais de 100 operadoras não faturam esse valor por ano. Então, por exemplo, se ela admite um beneficiário nessa característica que precisa do medicamento, e aqui vale dizer que eu sou super a favor da oferta do medicamento. O que eu sou contra é ele ser oferecido fora das regras, porque isso desequilibra o contrato. Se isso acontece, nessa operadora de saúde, por exemplo, que eu acompanhei a situação, ela tinha 20 mil beneficiários, 15 mil crianças. Então, ou ela atendia uma criança fora do contexto legal, ou ela atendia as 15 mil crianças que estavam ali, ou 20 mil beneficiários que ela tinha à sua disposição. Como quando a gente vê a questão de fornecimento pelo Estado, né? Tem limite. Então, assim, eu acho que o Supremo, eu acho que ele calibrou de uma maneira correta, ele encontrou ali um ponto de equilíbrio, né? E assim dizia, então, o ministro Barroso no Roda Viva, e ele acabou, então, encontrando uma maneira de poder acudir à situação
sem, obviamente, afrontar o sistema, sem afrontar os consumidores. E ele protege, sim, a grande maioria dos consumidores. Porque, na verdade, é a grande maioria que não tem os casos excepcionais e acabam pagando e custeando esse plano de saúde. Né? Exatamente, é a visão sistêmica. Mas eu vou te fazer uma pergunta assim, mais provocativa, Vinícius, pensando o seguinte, até pegando o que o Alessandro bem lembrou aí da jornalista, falando, o senhor prejudicou o consumidor. Se você tivesse lá na época com o seu boné de Procon, sentado lá no Procon, como que seria a tua visão em relação, assim, vamos dizer que você está nessa função, ainda que você tenha, eu imagino que toda pessoa que exerce o serviço público tem que fazer isso de uma forma intelectualmente honesta e pensando no sistema, mas você vai tender, numa função dessa, tentar ter uma leitura mais pró-consumo, né? Para tentar criar. Como é que você veria? Você teria críticas aqui? Teria evolução? Acho que assim, numa visão assim, primeiro sim, numa visão talvez mais voltada na perspectiva do consumidor, e veja como esse debate é interessante. Você trouxe aqui o voto do Barroso e como ele caminhou, mas foi 7-4. E o Fachin, o Fachin, que talvez tenha sido aquele que... O voto dele talvez tenha sido mais nessa perspectiva. Eu estou dizendo isso para não ficar necessariamente a minha posição, a posição do órgão. Você tem o sentido do contrato de saúde, que é mais ou menos como sempre vem as decisões, né? Voltadas pelo atendimento, ou seja, o rol exemplificativo, que determinado tipo, o contrato de saúde prevê, ou seja, a não ser situações excepcionais, o trato com a pessoa, cuidar do consumidor, se aquele tratamento não é um tratamento experimental, e se há um médico, né, sempre um prestígio à palavra do médico, se tem um médico que está entendendo por aquele tratamento, isso deve ser, ou seja, o plano tem que cumprir aquela cobertura. Claro, eu não tenho dúvida nenhuma que, já disse isso aqui, né? Em termos atuariais, isso é um problema muito grande, porque como o próprio setor vai se organizar se ele tem ali uma caixa que ele não sabe o fim daquela situação, que é o problema que nós vivemos agora. Então, é um tema muito difícil de ser tratado. Mas eu diria que, numa visão, na perspectiva do consumidor, é essa, do advogado, da pessoa que vai buscar, essa é um pouco a visão de que se tem. Que, como eu disse, esse tema, com esses 5 requisitos que são cumulativos, a dificuldade agora vai ser muito maior. A densidade... Imagina, um seguinte tema, antes de estar aqui com vocês, eu fiquei, né, lógico, lendo, estudando, vendo um pouco, eu fiquei pensando. No voto do Barroso lá, só tem lá ou seja, o ônus da prova agora, para justamente esse quesito que você colocou, foram atribuídos para o consumidor. E a discussão que se tem, olhando para os dois lados, é a seguinte: como é que às vezes, vamos pensar só uma ideia, o pobre consumidor lá, aquele coitado, aquela pessoa que tem dificuldade em constituir um advogado, ele vai conseguir fazer prova, porque aqui também o voto do Barroso, inclusive, leva a esse tipo de situação, né? Ele muda a carga dinâmica do ônus da prova, né? Quer dizer, ele não... Em tese, ele não... CDC, não fala assim, olha, aqui pelo 373 do Código de Processo Civil, quer dizer, o ato constitutivo do seu direito é você que vai ter que demonstrar, então caberá ao consumidor. Então, eu só estou colocando algumas discussões, que são discussões técnicas interessantes. Como é que a pessoa vai fazer? E se ela tiver dificuldade, embora, não estou discutindo, a incumbência é dele. Se ele tiver dificuldade nisso, então ele deixa de ter direito? Me parece que sim. Sim. Só para responder na questão do PROCON, veja, o PROCON, historicamente, embora sempre trabalhou a questão de saúde, sempre teve muita dificuldade em vários temas. Não, quando eu falei com o PROCON, acho que é a ideia da forma que você respondeu, que era justamente essa visão mais sobre o boné do consumidor. E até muito importante que o Vinícius lembrou aqui, foi 7-4. E sabendo como é o Brasil, é um tema que provavelmente, se seguir o histórico do Brasil, vai ser rediscutido na justiça. Infelizmente, a gente sabe que estabilidade... Aliás, aconteceu nos últimos 3 anos. Ele esteve no judiciário, ele esteve na ANS, no judiciário, foi para o Congresso e voltou para o judiciário. Exatamente, por isso que... É uma metamorfose do rol. Né? A gente precisa, de alguma forma, pensar no caminho adequado, né? Essa análise sistêmica, porque existe uma disfuncionalidade. Se cada hora vem uma decisão e depois vem uma lei e depois outra decisão... Olha, deixa eu só dar o doutor Alessandro trouxe um ponto seguinte
né, do sandbox lá da ANS. E eu sempre pensei nisso. Se nós tivéssemos um modelo contratual que não tivesse um risco, mas que fosse um modelo contratual que atendesse mais as pessoas e que as seguradoras tivessem condição de saber qual é seu risco, certamente a gente teria mais segurança jurídica, teríamos mais entrantes e seria um mercado que andaria, não teríamos esse nível absurdo de judicialização, que é ruim a judicialização. Você defender a judicialização às vezes, assim, não é que eu acho que as pessoas também não têm que judicializar, dependendo da circunstância, porque tem problemas também, o setor também, claro, você às vezes tem que judicializar, mas pensando como analista do mercado, né, analisando o mercado, você não pode aceitar que essa judicialização seja algo bom. Ela não é bom, ela é muito ruim, ela é ruim para o judiciário, ela é ruim para o próprio setor, porque o setor tem que inserir isso no custo, né, do custo, todas as custas, os advogados, quer dizer, tudo isso volta. E aí nós temos uma inflação médica, por isso que as pessoas não entendem, né? Eu sempre ouço a pergunta, mas Vinícius, por que a ANS aumenta em 4%, 5%, 6% por ano e o aumento do coletivo daqueles que não têm força para negociar? As empresas têm uma certa força, mas pega um PME, por exemplo, tem casos que o plano dele aumenta 50%, 40%, 30% de um ano ao outro. Então você tem esse modelo regulatório que joga para esse tipo de situação. E, às vezes, a depender da situação, se o camarada lá tem, a pessoa lá tem uma pessoa autista, não pode perder o plano, e, às vezes, o plano de saúde tenta a rescisão desse contrato, ele se vê numa situação que a única coisa que lhe resta é judicializar. Então, e você coloca muito bem a questão do que isso não é bom para ninguém, né? Porque bem o Alessandro colocou, se você tem quadruplica o custo judicial em 4 anos, a conta a gente sabe onde vai acabar, vai ser nesses 50% de aumento ali, acolá, porque a coisa não tem para onde ir, né? E aí pensando um pouco em soluções, não sei se você queria colocar alguma coisa, eu ia só até fazer que a gente abordou mais ou menos isso num papo, foi um papo rápido antes, mas que a gente tocou em vários pontos. Que de certa maneira aqui, o STF faz isso num debate mais amplo, né? Tentando ouvir sociedade, enfim, o que se espera em decisões que fixam jurisprudência. Mas a ideia de varas especializadas, por exemplo, a tratar disso desde aqui de primeira instância, aí acho que também seria até duplamente, né? Não só falando de saúde de uma maneira maior, né? Não só aí planos, mas também fornecimento de medicamentos pelo Estado. Você vê isso com bons olhos, por exemplo, como uma das soluções? Eu vejo sim, né? Eu acho que a questão de varas especializadas, vamos lembrar só um passo antes, que o Conselho Nacional de Justiça, numa resolução, ele criou os núcleos de apoio técnico, né, ao judiciário. Primeiro você tem aí, são teses, situações que já foram repetidas, às vezes avaliadas e tudo mais, do ponto de vista técnico, científico, médico e tudo mais, e que o juiz, antes dele conceder ou não uma liminar, principalmente no caso de cobertura, ele pode fazer essa pesquisa para ter um embasamento técnico. Porque o juiz, veja, eu sou neto e filho de magistrado e eu sei como é que é o dia a dia. Ele não tem um conhecimento técnico apropriado para essa situação, que é muito complexa no mercado de saúde suplementar. E ele acaba, muitas vezes, se deparando com uma situação de cunho absolutamente ali social, ou seja, uma pessoa que está à beira da morte, né, precisando ali de um atendimento, de uma cirurgia, de um evento, um medicamento, ele acaba, muitas vezes, optando em conceder isso, né? A Constituição Federal lhe permite, inclusive, ter essa decisão, ainda que tenha outros julgados diferentes. E aí o Conselho Nacional de Justiça criou esses órgãos aí para que o magistrado possa ter acesso a ele e dar uma decisão mais qualificada, porque o ideal fosse que 100% das decisões de cunho técnico médico fosse previamente avaliada por um técnico, para saber se tem direito, se não tem, e como foi tocado aqui pelo Vinícius. Às vezes tem determinados procedimentos e medicamentos que, se concedidos, pode correr risco de vida a paciente. Eu tive agora mesmo uma situação onde a pessoa solicita um transplante de medula óssea, em regime urgente e assim por diante. É um procedimento que pode variar de 500 a 2 milhões, a depender do desdobramento que ele tenha. O juiz concedeu a liminar numa vara de juizado especial civil, que até estou discutindo o rito em relação a isso, e que nós fomos buscar a ficha da paciente, ela não tinha condições clínicas para realizar o transplante de medula, né? Sem contar que sua doadora fora do país e assim por diante. Então, tem que ter uma avaliação sobre essas questões todas. E quando você toca no assunto de varas especializadas, seria fundamental que a gente hoje já tenha até uma
um volume de processos judiciais que justificaria você ter isso. Você tem aqui em São Paulo varas do direito da Câmara Privada, né, que são direcionadas ali ações mais voltadas a planos de saúde e assim por diante. Mas não são varas efetivamente especializadas nesse sentido. Eu acharia fundamental que o judiciário tivesse isso, porque isso facilita a interlocução. Porque até isso que você fala, né? Você falou, o tribunal até tem mais ou menos essa segmentação ali, mas a encrenca está na primeira instância, que é quando o cara pega, porque ali ele já está, eu acho que o tribunal está fixando jurisprudência, então ele não precisa ter até tanta velocidade. Agora é o que você falou, mas é que na primeira instância, para dar uma liminar, não sei o que, aí que você precisa ter gente que está rodando de uma forma muito técnica. E eu percebo, né, o seguinte, quer dizer, a gente falou aqui de vários temas e tem muito mais temas ainda complexos e tudo mais, ou seja, a advocacia militante na área de saúde suplementar, ela não basta ter um conhecimento técnico jurídico. É fundamental que ela tenha um aprofundamento no conhecimento técnico regulatório e muitas vezes vai além disso, até de conhecimento sobre pautas relacionadas a medicamentos, procedimentos de cirurgias e assim por diante. E a gente, por vezes, assiste, infelizmente, aí, uma série de situações não convencionais, eu diria assim, no judiciário, né? Por exemplo, a questão das fraudes, que ocorrem com um volume muito grande. Em 2022, por exemplo, o IES, o Instituto de Pesquisa na área de plano de saúde, com o parecer da Ernst Young, avaliou que 30 a 34 bilhões de reais foram gastos pelas operadoras em fraudes, né, de planos de saúde. Né? Eu, por exemplo, eu tive uma situação até inusitada em que eu enfrentei, aonde você tinha uma advogada fraudadora. Ela fraudou o comprovante de residência para poder ingressar com a ação aqui em São Paulo. Depois descobrimos que concomitantemente haviam ingressado com mais 3 ações em outros estados. Ação contra a União Federal para a obtenção de um medicamento em torno de 7 a 9 milhões de reais. Ela havia conseguido uma autorização do governo federal, inclusive dispensando a licitação da medicação e pagando em cash a autorização para pagar em dinheiro esse medicamento, e ela não comunica o juiz daqui. E depois a gente acaba descobrindo, né, mais ali no avançar do processo, tudo isso. E tudo isso foi alegado. E é impressionante, muitas vezes, como passa desapercebida as situações. A gente sabe muito bem que uma fraude documental, isso inviabiliza, no caso do comprovante de residência, a instauração, a distribuição do processo naquele foro que foi distribuído e assim por diante. Neste caso, por exemplo, nós conseguimos, através do comprovante, ir até a pessoa destinatária daquele endereço, e ela deu uma declaração na polícia dizendo que ela não conhece a fulana, nunca viu, não sabe quem é, assim por diante. Então, assim, as fraudes é um ponto de muita atenção na questão do judiciário. Ela tem ocorrido de uma maneira muito sistemática, né? Falsificação de laudos, falsificação de documentos, enfim. E as pessoas tentam de todas as formas, obviamente, claro, defender o interesse do seu cliente, mas muitas vezes de uma via, a meu ver, errada. Isso a advocacia nunca vai... A advocacia séria nunca vai concordar. Acho que a discussão é como você colocou, né, Vinícius? A existência de temas a serem discutidos sempre pode existir. A gente tem bolas divididas, né? Agora, aqui já é tema de polícia, é outra história, né? Não tem muito jeito. Você contou esse caso, eu me lembrei de um caso pessoal, vou contar rapidamente, porque é exatamente isso. Eu acabei de operar a perna agora, fui fazer fisioterapia. E aí me indicaram até uma medicina, não vou citar obviamente, mas é fraude, né? Quer dizer, tô adiantando aqui. Eu fui lá fazer a fisioterapia e aí em determinado momento o cara falou assim, mas você cobre meu plano de saúde? Sim, cobrimos sim. Eu falei, perfeito. Quantas? Você pode fazer 3 a 4 vezes. Eu falei, que ótimo. E aí fiz um exame inicial, fiz lá o primeiro fisioterapia, chegou na hora de ir embora, ele falou, olha, tá tudo certo. Eu só preciso que você deixe aqui a sua senha, mas isso faz uns 3 anos, porque agora virou uma coisa conhecida, foi lá atrás, foi a primeira vez. Você deixa seu cartão aqui com seu aplicativo e com a sua senha para a gente poder acionar. Né? Para a gente usar aqui, porque a gente vai pedindo para facilitar para você, chama reembolso assistido, que eles chamam, não é isso? E a gente vai fazendo isso para você não ter dor de cabeça. Bom, a gente, como advogado, a gente já não é mais... Bom, senha eu não deixo. Mas se você quiser, meu cartão tá aqui, você passa lá, tá coberto. Aí no dia seguinte a pessoa falou, olha, daquele jeito não tem como, etc. Tal, me chamou a atenção. Eu tava com outra pessoa que tava fazendo comigo, ele falou, eu vou fazer desse jeito. Eu falei,
Falei, olha, algo não me cheirou bem lá, estranho isso. E depois veio à tona que é um problema de mercado, que várias clínicas, elas ficam com a senha e, obviamente, elas lançam um uso diferente daquilo que a pessoa fez. Então, a pessoa foi lá 2 vezes, ele fala que a pessoa foi 7 dias, pede mais reembolso por conta disso. E claro que, nós estamos falando disso só para ver como a roda gira. É claro que essa ineficiência, essa sacanagem, essa fraude, vai para dentro da conta. A operadora assume aquele problema porque ela teve que pagar o prestador de serviço. E por conta disso ela tem que repassar no mercado. Então o problema de fraude, que assim, como você mesmo ponderou, uma coisa é você olhar algum ponto que tem alguma perspectiva, como a gente citou aqui, que talvez seja a posição do ministro Fachin, de algum equívoco dos planos, que existem, né? Os planos também equivocam, algum exagero, algum excesso. Existem, às vezes, procedimentos dentro do rol, às vezes situações em que se justifica uma urgência e emergência, às vezes se discute questões que estão ligadas à doença pré-existente, carência, quer dizer, tem os seus erros. Tem erro, como aqui Mas, vai abrir discussão razoável. Vamos claro, falar assim. mas acho que o nosso olhar tem que ser no sentido de que certas coisas são inadmissíveis. Fraude, por exemplo, é inadmissível em qualquer setor, em qualquer mercado. A sacanagem, a má-fé, nós realmente temos todos que lidar com É isso. uma responsabilidade social. Não podemos. A fraude tem que ser extirpada do setor de saúde e de todos os outros setores. Eu acho que isso é inegociável. Se me permite só um complemento, a questão da fraude, né? Eu estudei muito esse tema, esse assunto, né, acompanhando diariamente, e ela tem várias vertentes, né? Ela vai desde o próprio consumidor, né, quando ele não foi o caso seu, porque você não tinha conhecimento, mas muitas vezes o consumidor tem conhecimento e deixa lá sua carteirinha e autoriza a fazer todos esses procedimentos. O consumidor, quando ele vai fazer uma consulta cujo valor do reembolso é talvez metade do valor que foi cobrado dele, ele aceita, por exemplo, que um médico, e aí ele também é um fraudador médico, que emita dois recibos. Você tem fraudes relacionadas aí, o próprio prestador, quando ele acaba lançando uma série de procedimentos que não foram efetivamente até realizados. Você tem fraudes em hospitais, com incrementos de principalmente cirurgias ortopédicas e assim por diante, que você precisa de uma série de produtos até fora do país e assim por diante, acaba colocando uma série de situações que não está ali prevista. E você tem aí, por exemplo, tivemos um caso clássico aí, num passado recente, de um grande banco do Brasil, não um banco do Brasil, aliás, posso falar, até o Banco Itaú, que saiu na mídia, inclusive, que desligou mais de 300 funcionários pelo uso indevido do seu plano de saúde. No caso, o Itaú é uma autogestão, o plano de saúde, ele é, entre aspas, ali, a operadora, né, de saúde, e ele acompanha todas as contas. E o volume de contas que estavam chegando, ele passou a ter uma análise mais detida e percebeu que ali, por volta de 300 funcionários estavam indevidamente e foram desligados, né? E abriu-se até uma discussão da questão de justa causa ou não, A TAM também, isso, no aspecto a TAM também teve em menor escala, também, né? mas foi a mesma situação também, porque o uso indevido, na verdade, não quero te cortar só, mas assim, a finalidade era outra. Então, o cara lança um determinado tipo de CID, um determinado tipo de procedimento, mas o procedimento é estético, entendeu? Quer dizer, a gente que era exatamente isso. E prestar a carteirinha para o coleguinha e assim por diante. O que vale dizer é que quando isso acontece, de novo eu falando aqui de uma previsibilidade e segurança jurídica de uma operadora em lançar um produto. Ela tem ali uma estimativa de custo, de gasto e assim por diante. Quando acontecem esses desvios, né, que não estão sendo esperados, obviamente, você tem uma alta muito grande de utilização e, com isso, você tem a aplicação do índice de reajuste muito maior. Então, quem acaba pagando a conta disso, no caso foi o banco, né, que era a operadora irresponsável, mas, na grande maioria das vezes, somos nós, pessoas de boa-fé, que utilizamos dentro das regras, dentro das 4 linhas, o plano corretamente, mas acabamos pagando um reajuste por conta de terceiros que, de uma maneira totalmente errada, acabam fraudando o plano. Essa é importante ter essa conscientização, né? Porque eu acho que muitas vezes fica essa sensação principalmente para o consumidor, para pessoas às vezes mais simples, né? De imaginar que eu estou só dando é uma operadora gigantesca, não vai ter problema. Não, na verdade, infelizmente, isso volta, né? Mas até eu queria aqui, infelizmente, a gente chegou longe aqui no horário, dava para falar muito mais, mas aí eu queria aproveitar, como a gente está falando aqui de ética e falamos um pouco do exercício adequado da profissão, né? Que muitas vezes, infelizmente, a gente tem profissionais que acabam atuando de forma não muito adequada e acho que esse mercado de consumo, de massificação, acaba sendo onde a gente mais tem visto situações como essa.
Eu queria ouvir de vocês dois aqui, a gente tem um público, tem uma ideia de ter um foco muito para advogado jovem também, por isso que a gente chama a gente que tem não só técnica, mas tem história para contar, tem experiência de vida. Vocês dois, advogados com muita experiência, passando para o setor público, você, empresa, setor privado. Queria que vocês dessem cada um recado aqui para os jovens advogados, um pouco de recomendação de carreira, otimismo, esperança e um pouco como tocar a vida nisso aqui, nessa Olha, nossa profissão. Você foi formulando a pergunta, eu fui pensando, veja, eu sou do tempo que não tinham nem escritórios especializados em saúde, olha que coisa curiosa. E o mercado foi... Hoje você tem advogados que se especializaram em saúde, se esse for um objetivo, e escritórios especializados para... Eu fiz uma entrevista aqui de direito médico, Pois só é, fazer a direito médico, defesa quer de dizer, médico. Dada a complexidade, porque como você bem colocou, quer dizer, também existe a complexidade do ponto de vista médico. Quer dizer, o advogado que milita nessa área tem que conversar com o médico, tem que entender um mínimo de medicina, porque é tratamento experimental, é fosfoetalonamina, é fertilização in vitro, são várias discussões que nós temos, tratamentos oncológicos, doenças raras, busca de medicamento, ou na ANS, porque veja, nós estamos falando aqui de saúde privada, mas tem a ANS, né? Quer dizer, tem toda a discussão na ANS. E a ANS, certamente, ali por estar embaixo da Constituição Federal, o direito à vida, quer dizer, o leque é muito grande. Eu acho que inúmeros operadores de direito que estão embaixo das operadoras, né? Operadores de direito estão nas operadoras de saúde, né? Temos operadoras aí de muitos anos no Brasil, que estão consagradas no mercado, que dão suporte aí a 1/4 da população, como nós dissemos. Eu acho que é um mercado muito interessante. Tem gente que gosta muito. No meu caso em especial, eu tive uma passagem há muitos anos, já faz muitos anos, tive uma passagem pelo Procon. E embora eu tenha uma característica diferente, né? Eu sempre trabalhei na iniciativa privada. Tive a oportunidade de ser chefe de gabinete do Procon por alguns anos. Foi minha única experiência na iniciativa pública. Eu nunca tinha... E foi minha única. Depois voltei para a advocacia e estou há mais de 20 anos. E por conta justamente de lidar com um pouco, ter visto um pouco saúde, e saúde é mais aberto do que isso. Nós temos toda a parte dos médicos, toda a parte CRM, veterinários, os dentistas, quer dizer, tem que ter uma visão bem ampla, né? A biomedicina, que é uma área que está crescendo muito, quer dizer, então nós temos que ter uma visão bem ampla. Eu acho que é um tema super interessante para aqueles que pensam estão construindo, como você mesmo colocou, né, Leonardo? Estão construindo sua carreira, de eventualmente enveredar para isso e tocar a coisa. Tá aqui um grande exemplo aqui. Na verdade, eu acabei tendo a oportunidade, o privilégio, né? Primeiro eu tive uma experiência no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, eu fui servidor público, eu me lembro que naquela época você não tinha internet, não tinha computador, eu atendia balcão e assim por diante. Exato. Então, assim, a gente viu o lado de cá, né? De quem trabalha, do outro lado do balcão, e depois também eu tive a grata experiência de quando meu pai se aposentou aqui como desembargador, ele abriu o escritório, eu fui trabalhar com ele, então eu tive ali um grande aprendizado muito bom. E depois eu também tive experiências como executivo, né, de administradora de benefícios, e aí retomei a minha carreira jurídica como advogado e tenho aí, graças a Deus, aí, experiências bem interessantes aí para quem sabe um dia poder contar. Mas a grande dica que eu dou ao advogado jovem que está começando, primeiro que ele tem que ter, antes de mais nada, uma boa escrita, né? Porque, infelizmente, a gente tem se deparado no judiciário com situações realmente que a gente não consegue interpretar o que está sendo dito. Recentemente teve uma defesa que eu fiz com 7 preliminares, né? Muitas delas relacionadas à INREPS, inclusive. Mas, enfim, uma boa escrita, uma boa redação, e uma redação que eu costumo dizer que não se preocupe com a técnica, o juridiquês, digamos assim. O próprio Barroso, ele tem uma cartilha aí que foi no CNJ para acabar com o juridiquês até nos próprios tribunais e tudo mais. Utilize um linguajar mais claro e que seja mais, que consiga convencer mais a leitura do juiz, prenda ele nessa leitura. E é claro a questão técnica. E a questão técnica não só apenas no direito, mas também uma questão técnica relacionada a aspectos regulatórios, né? Acompanhar o setor, né? E assim eu faço um comparativo, por exemplo, com os médicos, né? Os médicos que mais têm sucesso, digamos assim, são aqueles especialistas. Então, você, por exemplo, eu tenho
estou com um problema de uma rinite muito forte. Então, aí você vai no otorrino, mas você vai no otorrino alergista, você vai no otorrino alergista para isso e assim por diante. Então, se especialize profundamente naquela área e seja o melhor que você possa ser, com o maior conhecimento possível dentro daquela área que você esteja atuando, para que você possa ter capacidade e condições de atender bem o seu cliente, orientar ele na melhor maneira possível. Acabamos de ler aqui o voto do Supremo Tribunal Federal, a decisão dele, e assim, você tem que percorrer aqueles 5 itens. Então, vamos ticar todos eles, saber se eles estão previstos aqui para que você tenha uma maior chance de sucesso para o seu cliente. Então, essas são as dicas que eu daria para o jovem advogado. Muito bom, agradeço muito, acho que são vários pontos bem colocados e eu acho que uma pena que a gente tinha muito mais para falar, a gente podia até, esse voto do Supremo valeu aqui por a gente abordar, mas eu acho que vai ser até interessante ficar uma ideia da gente falar daqui uns 6 meses de novo, para analisar a repercussão disso no dia a dia, né? Porque até só aquele item que a gente viu, subjetivismo, já vai dar bastante pano para manga, né? Isso vai dar muita discussão ainda, enfim, é um tema que todos nós, a sociedade inteira, precisa se debruçar e nós, como operadores do direito, a gente tem uma responsabilidade até maior nesse debate, né? Agradeço demais a vocês dois e fica aqui já o convite para a gente daqui 6 meses fazer o balanço da decisão do Supremo. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado Eu que você, obrigado agradeço. pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Perfeito. Obrigado a todos. Até mais.